Parlamentares cobram explicações do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, sobre conspiração golpista. Em um áudio enviado a amigos do agronegócio, Augusto Nardes, apoiador de Bolsonaro, insinuou que há um movimento muito forte nas casernas e que dará ao presidente, abre aspas, condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Paulo Pimenta, que é deputado federal reeleito pelo PT do Rio Grande do Sul. Olá, deputado Paulo Pimenta, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, estou inteiramente aqui à disposição de vocês. Deputado, como interpretar essas falas do ministro do TCU, o ministro Augusto Nardes, declarações golpistas num momento tão delicado do país que se soma a outros atos que não aceitam, por exemplo, o resultado legítimo das urnas? Olha, eu conheço o ministro Augusto Nardes há muitos anos, né? Eu fui deputado estadual com ele, depois fui deputado federal com ele. Acompanhei na época quando ele se aproximou do então presidente Severino Cavalcante para poder ser eleito para o Tribunal de Contas da União. Sempre foi uma figura apagada, uma figura medíocre, e ganhou notoriedade quando fez o parecer das famosas pedaladas fiscais que, né, subsidiou, do ponto de vista jurídico, o golpe contra a presidenta Dilma. Portanto, não é nenhuma surpresa que ele reapareça agora dialogando com aqueles setores de menor representatividade, tanto no agronegócio quanto nos meios militares, né? E eu, sinceramente, acho que é muito mais uma tentativa de mostrar disposição para prestar serviço aos golpistas do que qualquer outra coisa. O Nardes é uma figura experiente e não faria um áudio como esse sem saber que esse áudio vazaria, né? Agora, nós não podemos naturalizar, nem permitir que isso seja tratado como uma coisa qualquer. O ministro do Tribunal de Contas da União, como vocês mesmos, né, sabem, num momento delicado, né, acaba com esse áudio servindo como estímulo para aqueles que insistem na ideia de que a eleição ainda não acabou, né? E mais do que isso, ele insinua, né, ele projeta a possibilidade de militares estarem envolvidos numa tentativa de golpe ou coisa do gênero. Por isso que nós já fizemos uma representação, né, no Supremo Tribunal Federal contra ele, já foi convocado, né, para comparecer na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre essa fala dele. Agora surgiu uma notícia de que ele entrou em licença de saúde, né, já fez uma nota dizendo que foi mal interpretado, mas o áudio é muito claro, né? E como eu já disse, quero repetir, nós não podemos naturalizar, não podemos permitir que isso seja tratado como um fato qualquer, porque não é. E aqueles que se organizam, né, que se mobilizam contra a democracia e contra a Constituição, devem ser tratados como criminosos e responder pelos crimes que estão cometendo. Deputado, o senhor bem coloca essa questão de que Nardes não é uma pessoa vulnerável, vamos dizer assim, né? Não é uma pessoa que não entende da política, é um ente político ali bastante já trabalhado, vivenciado nesse meio da política, como o senhor disse. Ele foi deputado já também, foi um deputado que teve ali um protagonismo no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E aí, o que eu pergunto ao senhor é exatamente isso. O que significa, nesse contexto em que nós nos encontramos, que ainda temos atos violentos na rua, atos golpistas, antidemocráticos, uma figura como Nardes, num cargo na TCU, ter uma declaração dessa, qual o peso disso para a nossa conjuntura política de hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, a fala do Nardes acabou servindo como combustível, né, para que estas pessoas mantenham essa mobilização. Como essas mobilizações elas têm cada vez mais perdido, né,
capacidade de influência na sociedade, ou mesmo respaldo social, elas se tornam manifestações menores, mas mais radicalizadas. Manifestações menores e radicalizadas normalmente partem para a violência. Então, quando eles encontram uma fala de uma autoridade, né, que fala de forma explícita, como foi o Nardes, ou o próprio silêncio do Bolsonaro, são interpretados por eles como sinais de que eles devem manter a mobilização. Acabam servindo como um estímulo para que essas manifestações sejam mantidas, financiadas ilegalmente, como elas têm acontecido. Por isso, nós não podemos tratar como um fato qualquer. É um ministro do Tribunal de Contas da União, é alguém que tem uma larga experiência política e deve ser responsabilizado na proporção do cargo e da função que ele tem no nosso país. Deputado, pois é, e depois destas falas, deste áudio que viralizou, áudio vazado, o ministro vem e fala, bem, não era bem assim, mas como não era bem assim? O áudio fica claro. Logo depois, após repercussão e ida de parlamentares, como o próprio senhor acabou de falar, protocolando explicações, o ministro vai e se ausenta, tira férias. Como assim? Como repercutiu no meio político aí em Brasília entre os seus pares, os deputados, deputado? Vocês sabem que não é a primeira vez que um bolsonarista ou alguém que faz um discurso criminoso contra nós, parlamentares, mas também contra membros do Poder Judiciário, quando eles são chamados, né, ou numa audiência, ou chamados a manter a afirmação que fizeram, normalmente eles recuam. Essa tem sido uma postura que normalmente é a postura característica. Poderia dizer que é uma atitude covarde? Olha, cada um interpreta da maneira que achar melhor, mas que eles recuam sempre, né? Aí ou foi mal interpretado, ou não foi isso que eu queria ter dito, ou a conversa era para um grupo restrito, não importa. A fala do Nardes é absolutamente explícita, uma fala golpista explícita. O pedido de licença de saúde, depois que o assunto ganhou a repercussão que ganhou, aonde a imprensa explicou, inclusive, que dentro do Tribunal de Contas da União, os demais ministros haviam solicitado que ele se afastasse, é uma espécie de confissão, né? Se ele acha que ele não cometeu nenhum crime, se ele não tem o que temer, não haveria por que buscar, né, a proteção de um atestado médico, alguma coisa do gênero, para fugir da repercussão e fugir, né, da responsabilização. Mas isso não vai adiantar. Na medida que essas representações foram feitas, ele pode tirar até uma licença por alguns dias, mas em um determinado momento ele terá que voltar e, nesse momento, ele terá que responder pelo crime que cometeu. Agora, deputado, o senhor bem lembrou que nesse contexto todo em que nós vivemos, o presidente em exercício, que é Jair Bolsonaro, tem o seu exercício até 31 de dezembro deste ano, ele se mantém calado e numa inação enquanto chefe do executivo, que a gente não tem um precedente na história de algo parecido. Como é que essa atitude de Bolsonaro tem repercutido no Congresso? Olha, o Bolsonaro nunca foi uma pessoa de trabalhar muito, né? Quem acompanhou já outros presidentes, como eu tive a oportunidade de acompanhar, do presidente Lula, ou mesmo da presidenta Dilma, eram presidentes que tinham uma agenda muito intensa, né? Despachavam o dia a dia do governo. Reuniam com ministros, com representantes das estatais, discutiam projetos, medidas provisórias, acompanhavam a política no dia a dia. O Bolsonaro, e a agenda do presidente da República, ela é pública, né? Às vezes passava praticamente uma semana inteira sem ter um despacho, né? Eu não sei, acho que tem ministros que ele nunca reuniu. Bolsonaro nunca fez uma reunião com os governadores durante todo o seu mandato. Então, do ponto de vista do dia a dia, da gestão do país, muito pouca coisa mudou, porque, né, ele nunca foi um gestor, né? Suspendeu as motociatas pós-eleição, né? Os atos no último período da presidência da República eram muito mais comícios pagos com dinheiro público.
Agora, é evidente que, do ponto de vista político, esse silêncio ele causa, né, dois problemas. O primeiro, que ele deixa a base do Congresso totalmente desorientada. Os parlamentares relatam que nunca mais tiveram acesso a ele. Está recluso. Agora, poucos dias atrás, reuniu aí com a cúpula militar. Mas ele nunca mais fez uma reunião com a base dele na Câmara nem no Senado. E esses parlamentares, portanto, estão desorientados, não sabem que conduta adotar, né? E isso também acaba paralisando o andamento de matérias importantes, porque eles aguardam, né, um sinal do governo sobre como que devem proceder nesse encerramento de mandato, né? Do ponto de vista da política mais geral, o silêncio do Bolsonaro ele acaba tendo quase que um sentido de cumplicidade com os atos. Se nós temos atos cada vez mais violentos, caminhões sendo queimados, praças de pedágio sendo, né, atacadas, inúmeros casos de indivíduos, de cidadãos, né, impedidos do seu direito de ir e vir, alunos que não conseguem chegar para fazer uma prova do Enem, familiares que não conseguem levar alguém para fazer um exame de saúde. Olha, gente, é uma quantidade de crimes cometidas, né, por estas pessoas. E esse silêncio do Bolsonaro, evidentemente que ele é lido pelos criminosos como uma espécie de sinal verde para que eles permaneçam, né, na frente dos quartéis, permaneçam cometendo atos de violência, como se eles estivessem esperando alguma coisa. Aliás, muitos deles dizem isso, né? Aguardem, não percam a fé. O próprio Braga Neto, nas suas entrevistas, tem dito isso. É um pouco da estratégia utilizada pelo Trump. O Donald Trump, no primeiro momento, ele reconheceu o resultado da eleição, reconheceu a derrota para o Biden. Depois ele recuou. E os apoiadores dele, até hoje, repetem nos Estados Unidos que eles foram roubados, né? Que a eleição não foi legítima. Um pouco dessa estratégia. E existe aí uma inteligência, existe uma relação entre os filhos do Bolsonaro, os estrategistas do Trump, que, do meu ponto de vista, orienta essa conduta. Então, eu acho que são duas consequências desastrosas. Uma institucional, que leva à paralisia do seu governo e à sua base parlamentar, e outra social, porque esse silêncio é lido, né, compreendido como um estímulo para que os criminosos continuem fazendo o que estão fazendo. Perfeito. Então, conversamos com o Paulo Pimenta, que é deputado federal reeleito pelo PT no estado do Rio Grande do Sul. Deputado, parabenizamos o senhor por essa reeleição e que seja um novo mandato aí do senhor e da sua equipe com êxito. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu tive a felicidade de ter sido, mais uma vez, o deputado mais votado do PT no Rio Grande do Sul, nessa vez com 223.109 votos, a maior votação da história de um candidato do nosso partido no Rio Grande do Sul. Isso, evidentemente, que amplia a nossa responsabilidade e eu vou trabalhar muito para poder estar à altura, né, dessa enorme votação das pessoas que confiaram no meu trabalho, e eu quero corresponder a essa expectativa, dedicando esse mandato a todos eles, a todos e todas. Muito obrigado, forte abraço a vocês. Abraço.